Então aqui em João 9 está revelando os modos operantes dos reinos espirituais. Reinos espirituais, porque de fato são dois reinos e as pessoas precisam entender isto aqui. Tanto é que a Bíblia é muito claro em dizer, em Colossenses capítulo 1, verso 13, que o Senhor Deus nos resgatou do império das trevas para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Então, lá no reino das trevas, então opera as leis do reino das trevas. E o príncipe das trevas, do qual é o diabo, o coisa ruim, o Satã, Jesus falou sobre isso e nós precisamos falar. Olha, está vindo aí o príncipe desse mundo, mas nada ele tem contra mim, porque eu nunca me tornei devedor a ele. Isso porque quando nós pecamos, o pecado ele gera uma dívida e o salário a ser cobrado é a vida. E a Bíblia é muito claro em dizer que por um só homem entrou o pecado na terra e esse pecado se estendeu a todos os homens. Então, neste caso aqui, da passagem que nós estamos ministrando em João 9, Jesus encontrou um homem que era cego desde o seu nascimento, né? Desde o seu nascimento. Então se percebe aqui que ele estava pagando uma conta que não tinha sido ele mesmo. Por quê? Ele já começou a pagar a conta enquanto era criança, e criança não se paga. Então, ou seja, criança não se peca, né? Então com isso se percebe a injustiça do reino que ele estava. Isso para nós entendermos que hoje é do mesmo jeito. Então, quando Jesus se encontrou com aquele jovem, que viu aquele jovem sendo roubado, algo tão precioso que era a sua visão. Então, como Jesus é o representante, ele naquele momento, ele era o único representante do reino de justiça, que era o reino de Deus, ele disse, eu vou desmanchar as obras do diabo. Porque ele disse, quando foi perguntado, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas esse é o momento para que seja revelada a glória de Deus. Então eu estou na terra para desfazer as obras do diabo. Então aquela cegueira era uma das obras do diabo. Então a cegueira, que é a morte da visão, era o pagamento do pecado que não tinha sido nem ele. Isso para que nós entendamos aqui quantas doenças agora as pessoas estão sofrendo, quantas dores agora, quantas maldições agora, que a pessoa não sabe nem por onde começou, quem foi o que constituiu a dívida, digamos assim. Mas ele já nasceu naquela família toda endividada espiritualmente. Então é aí que se vê crianças que não fizeram nada perecerem, sofrerem, homens bons, porque estão do lado de lá, estão no reino das trevas. Pastor, o que eu faço para sair do reino das trevas? Crê em Jesus. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão do que acredita. Então, quando se faz isso, o que acontece? Agora o Senhor passará a ter direitos legais, porque aquela pessoa agora está no seu reino. Esse reino que vai ser mundial, universal, reino de paz, reino de alegria, o reino de justiça. Então, quando você crê agora, mesmo você estando neste mundo que é injusto, que a Bíblia diz que o mundo está no maligno, mas em você, na sua casa, nos seus negócios, o que opera é o poder ou as leis do reino de Deus. E quando você está no reino de Deus, o maligno não pode tocar. É o que está escrito em João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Então, quando você está em Cristo, você tem como Pai o Deus Todo-Poderoso, que tem anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação, que é para reter o mal e para fazer a palavra se cumprir.
Jesus ensinou isso para os discípulos. Ele disse, olha, é necessário que vocês entrem nos seus quartos e reconheça e admita e assuma que o Deus Criador dos céus e da terra é o vosso Pai, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, quando a pessoa admite e aceita o governo de Deus e crê em Jesus, então o reino de Deus passará a lhe atender. E aí o reino de Deus entrando em operação, essa pessoa está protegida, essa pessoa está abençoada e o mal não pode fazer o que quer. Então, nesse caso, prevalece a vontade de Deus, que foi o caso do jovem. Primeira coisa que Jesus fez ao desmanchar a obra do diabo, já que Jesus disse, eu vim para desmanchar as obras do diabo, então a cegueira era a obra do diabo, foi dar visão para ele. Então, no seu caso, o que você está sendo roubado? De que você está sendo privado no que diz respeito à vida? Porque a Bíblia afirma, primeiramente, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. É o que está escrito em Efésios 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. As bênçãos que você está precisando agora, quando eu digo bênção, eu estou falando tudo que diz respeito à vida, à saúde, à paz, sabe? E inclui também bênçãos financeiras. Já foi no reino espiritual, no reino de Deus, já está lá. Mas pastor, por que não está em minha vida? Por que eu estou carecendo? Por duas razões. Ou você ainda não está no reino de Deus, ou se você está, você não está reclamando do seu direito, que é o que está falando essa música aí, né? Eu lembro da história que ilustra bem esse caso aqui, irmão Alex. O camarada comprou uma passagem de navio, né, de um país para outro, demorava aí uns 30 dias naquela época, né, no tempo que foi contado esse caso, e a pessoa só tinha o dinheiro de comprar a passagem, e comprou a passagem, né? E aí ele se precaveu, né? Quando nós viajávamos lá do Ceará para o Maranhão, irmão Rogério, naquele tempo, nós fazíamos farofa de frango, né? Ou de ovos, pra gente ir comendo, porque não tinha dinheiro, né? Assim o camarada fez. E aí ele tinha um companheiro de quarto, né? Que todo dia, a merenda, almoço, jantar, o camarada convidava ele, vambora, rapaz, eu não tenho visto você merendando, também não vejo você almoçando, não vejo você jantando, e vambora, lá tem de tudo, do bom e do melhor. Ele disse, não, obrigado, eu não estou com fome não. Na verdade é que ele não tinha dinheiro para comer, né? E aí passou os 30 dias, né? Quando ele chegou, que o camarada foi se despedir dele, o camarada que viajou junto com ele, aí ele foi e disse, amigo, vou lhe falar a verdade, na verdade eu não ia com você quando você me convidava, não era porque eu não estava com fome não, na verdade eu estava morrendo de fome, é porque eu não tinha dinheiro, então eu trouxe uma farofinha, a bichinha ficou assim meio azeda, mas era a única coisa que eu tinha. Ele disse, mas rapaz, não faça uma coisa dessa não, quando você comprou a passagem, já comprou junto a merenda, o almoço e o jantar. Olha, irmão Alex, acaba perdendo, irmão Alex. É isso que acontece com muitas pessoas que não sabem que Deus proveu tudo que se diz respeito à vida, porque é o que está escrito na Bíblia. E a nossa base de fé é a Bíblia, porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. A Bíblia também afirma, em Gálatas capítulo 3, verso 14, que ele, Deus, rasgou, né, a maldição, tirou a maldição, Cristo, na verdade, e que todas as promessas dirigidas a Abraão passará a pertencer os que estão em Cristo Jesus. Rapaz, se eu não fosse crente, hoje eu ia ser crente, moleque. Porque, rapaz, é bom demais. E eu estou empolgado aqui, né? Porque ontem foi esse culto. Então nós ministramos isso aqui. Quando a pessoa crê... Ontem foi o socorro de Deus. Foi o socorro de Deus, né? Que Jesus socorreu esse homem aqui. Quando você crê, eu tenho fé e ousadia e tenho visto o resultado. Não existe maldição hereditária que passa daquele momento para cá, porque a tua identidade antiga morreu ali. E você passa nova criatura. E é quando a pessoa é curada, é quando a sorte da pessoa muda. Então, ontem foi o culto do socorro de Deus, mas sexta-feira nós temos o do vencedor, não é, dona Lili? Culto do vencedor, na sexta-feira.